Então, trata-se do vídeo de estudo de caso da disciplina Gestão de Mudanças da pós-graduação em Gestão de Projetos da Universidade do Centro Universitário ENIAC. Inicialmente, então, o estudo de caso trata de uma parte de um conto de Molinari. Então, o conto Lá estava ele novamente tentando encontrar seu programa perdido no HD. Mas como foi perder essa versão, ele havia trabalhado até meia-noite do dia anterior e tinha dado check-in. Check-in é atualizar o programa no servidor, né? Mas como? Então, trata-se deste texto, no qual, basicamente, uma pessoa deve levar o programa dele à produção. Então, ele é um desenvolvedor, mas ele perde a versão no qual ele deveria fazer essa produção por conta de um problema, né? E verifica depois que o problema é maior. As questões então seriam: quais as informações não mostram que a gerente de configuração não está em uso pela organização onde trabalha esse desenvolvedor? Segunda questão: caso a gerência de configuração estivesse implantada corretamente nessa organização, qual seria o principal processo responsável para garantir que os problemas apresentados não ocorressem? Então nós pegamos e respondemos as duas, questões num só texto. Vamos lá. Primeiro tem que ser feita uma análise do que ocorreu, não é? Então vamos lá. Verifica então que foi perdida uma versão, uma versão de um software. A pessoa trabalhou muito para essa versão e chegou a fazer o check-in, ou seja, esse programa foi enviado ao servidor, mas existem várias maneiras de se fazer várias maneiras desse servidor trabalhar com essas versões, né? Então ele perde esse programa, tá? No HD dele, não é? Ou seja, esse programa estava no HD, ele perdeu no HD, né? Ele tinha enviado o check-in, né? Tinha enviado o programa para o servidor. E ele iria colocar o programa em produção, ou seja, está na fase aqui, né? Ele está na fase aí de desenvolvimento, na fase de pré-produção desse programa. E o servidor ainda, onde está o repositório das versões, resolveu pifar. Então o servidor não possui mais essas versões, inclusive a dele. Tá? Ele chegou a verificar na máquina dele. E aí ele percebeu que a máquina dele estava com a data de 3 dias atrás. Isso é típico de quando você faz um backup do seu computador e regrava o sistema inteiro, com seus programas. O computador fica todo com a data até o último dia em que o backup está funcionando, né? Então, se foi feito um backup há 3 dias atrás, quando você renovar a máquina, você vai ter a data para 3 dias atrás, né? Então ele foi direto no suporte, porque é a única pessoa que deveria ter mexido na máquina, né? Já percebeu que havia algo errado. Então o suporte apresenta que foi feito um update de patch na sua máquina. O patch, ele nada mais é do que uma arrumação, né, no software. É uma atualização sem alteração da versão, tá? Isso servia antigamente para pequenos reparos, geralmente reparar bugs, mas hoje em dia é uma atualização que não precisa de uma alteração de versão do software. Só que o pessoal aqui do suporte esqueceu de verificar se esse patch era compatível com o Windows, né? Então isso fez com que a máquina parasse de funcionar e houvesse esse backup. Tá? Este é o caso em tela. Então verificou-se aqui
que o que faltou ali eram as estratégias de organização, na gestão de mudanças, né? Estratégias de organização. Não houve ali, o desenvolvedor não é o único usuário da máquina, já que o suporte veio e sem nenhuma autorização efetuou reparos, né? E o que acontece? Houve a perda da versão dentro do servidor porque faltou um sistema mais seguro. Não existem vários modos de você guardar isso no servidor em relação ao check-in, check-out, né? E esse aqui praticamente foi o grande problema e causador, né? Porque a segurança ela visa antecipar situações como essa, né? Onde o suporte vem e faz essas alterações. E o que faltou? Faltou o gerenciamento das versões dos artefatos do projeto, né, por meio do sistema de controle de versão distribuído. Esse sistema de controle de versão distribuído nada mais é do que um meio de se fazer checkout, ou seja, toda vez que um usuário faz o checkout do servidor, quando ele faz o check-in, ele leva para o servidor a sua versão. Quando faz checkout, ele faz uma cópia de todas as versões do servidor. Significa dizer que todo usuário que faz um checkout no servidor recebe uma cópia dele. Ou seja, cada computador que fez um checkout no servidor, ele possui um backup do servidor, né? Um espelho aqui, o espelho completo do conteúdo do servidor, em vez de uma única versão de arquivo, né? No modo mais simples, modo mais usual e o modo que possivelmente está sendo usado no texto, ele quando faz o checkout, ele recebe uma única versão do arquivo, daquele arquivo que ele fez o check-in. No sistema de controle de versão distribuído, quando ele dá o checkout, ele recebe todas as versões. Aí, lógico, essa aplicação desse sistema aqui depende muito da velocidade, vai depender muito do modo como trata o servidor, se ele tem essa condição de fazer a cada checkout enviar todo o seu conteúdo, né? Quanto mais checkouts ocorrendo, ele vai ter que enviar todo o conteúdo para cada um. Então ele tem que ser um servidor já mais moderno, né? Se é que dá para ser, porque isso aqui também é utilizado em diversos modos de gestão de projeto aqui, de gestão de configuração, né? Nesse caso aqui, o que aconteceria? O arquivo poderia ser recuperado. Como? Qualquer usuário obteria a cópia desse arquivo. Então, para o servidor dar um problema, e para que todos os computadores, inclusive o servidor, dê problema, as chances são bem maiores, né? Então aqui você protege, você garante por meio do risco, uma análise de risco simples, que você vai ter sempre a sua versão recuperada em algum computador, em algum usuário, vamos dizer assim, mais correto. Tá? Um detalhe pequeno foi a ação do suporte sem autorização da equipe de desenvolvimento, ou no caso o responsável, né? Porque se o suporte chega com uma ordem de serviço de alterações na máquina do pessoal do desenvolvimento, ele tem que ter uma autorização, porque não sabe, existem riscos quando você faz uma atualização, ou até a cópia do patch ali, não? Existe um risco, e esse risco ele deve ser participado, né? Deve haver a participação do usuário do computador, né? Para autorizar isso. E além disso, o suporte deveria ter feito antecipadamente uma análise de compatibilidade entre o patch instalado e o Windows, não, evitando assim a danificação do sistema, a danificação dos programas inseridos no computador do usuário, do desenvolvedor, né? Então, concluindo, o sistema de controle de versão distribuída junto ao servidor seria a melhor das opções aqui nesse caso, e sanaria esse processo, seria prever o problema, né? Seria prever o problema, porque ali agora não tem como ele resolver,
a não ter outra saída a não ser fazer aí uma recuperação mais profunda na sua HD, né? Existem meios de recuperar uma HD, caso ele está utilizando a HD, existem meios de você recuperar esses dados, né? Mas é um meio muito moroso e não é certo, não tem uma certeza de sucesso. Provavelmente esse arquivo foi perdido definitivamente. E o fato é que é assim, uma situação menos alarmante, mas a manutenção da equipe de suporte deveria acontecer apenas após a autorização do usuário, né? Assim tudo bem, o suporte se tornaria extremamente lento, né? Porque deveria ter a autorização do usuário em todas as ordens de serviço, né? Mas evitaria precedentes como o que aconteceu no texto.